Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma live. Nossa live hoje então inicia a série de lives sobre viagem. É um assunto muito legal de discutir. Amo viajar. Tem para mim até todas as partes da viagem, desde o planejamento até a viagem em si, depois na volta. Todas as partes da viagem são muito legais. E hoje então a gente inicia a nossa série sobre English for Travel. Iniciamos então com o assunto de planejando a sua viagem. Eu quero pedir desculpa, eu estou um pouco gripada ainda, então a voz está meio fanha. Vou fazer o possível aqui para ficar uma voz um pouquinho mais agradável, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você está planejando uma viagem, qual é? O primeiro passo deve ser, então, escolher o seu destino. Então, é claro que a escolha do destino é muito ampla. Às vezes a gente quer ir para um lugar que a gente, infelizmente, não tem a questão financeira para poder ir para esse local de destino. Mas seleciona um destino que você consiga ir. E então, sendo o primeiro passo, o segundo seria então definir a duração da sua viagem. E você precisa determinar se você vai, por exemplo, assim, tirar férias para fazer aquela viagem ou ir já num período que você tem pré-determinado de férias. Então é importante você saber o tempo que você vai poder disponibilizar para essa viagem, para poder estar lá, antes de iniciar os outros passos do planejamento. Então, é bem importante você saber o tempo que você tem disponível. Então, definido o destino e depois o tempo de duração da viagem, é hora de olhar, então, o seu passaporte. Claro, se você for fazer uma viagem internacional, que é o foco da nossa conversa de hoje. Se você vai fazer uma viagem internacional, você precisa olhar seu passaporte. Você precisa saber se seu passaporte está válido. Ele precisa estar válido até 6 meses depois do embarque da viagem. Se ele não tiver nesse período, você não vai conseguir embarcar. Qualquer dúvida também é bom entrar em contato com a Polícia Federal, que eles dão maiores detalhes quanto a isso. Então é bem importante você verificar isso antes de ir adiante, porque você precisa fazer todo o trâmite da renovação do passaporte, caso o seu passaporte não esteja válido, ou não vai estar mais válido quando você pretender viajar. Então é importante prestar bastante atenção nisso. Depois, então, começa a parte divertida. O quarto passo, então, é definir um orçamento. Alguns gastos são obrigatórios, alguns vai depender da sua disponibilidade, vai depender do que você quer, no que você quer investir seu dinheiro, mas alguns gastos não tem muito como fugir. Por exemplo, alimentação, hospedagem, passeios, passagens aéreas, compras, seguro viagem, transporte, e é bom sempre deixar uma reservinha para gastos extras. A gente sempre planeja tudo bem direitinho, mas sempre tem alguma coisa que você não contou e vai precisar de um dinheiro extra. Então é bom ter uma reservinha ali para essas despesas extras que você não estava contando. Claro que quanto você vai disponibilizar para cada item depende do orçamento que você vai fazer. Então tem gente que pretende ir para algum lugar com foco maior em compras, por exemplo. Então, obviamente, o seu orçamento na parte de compras ela vai estar um pouquinho maior. Mas se você pretende passear, esse é o seu foco, então as suas compras vão ser menos e você vai disponibilizar um pouquinho mais de dinheiro então para passeios, para ida a pontos turísticos e etc. O próximo passo é pesquisar as passagens com antecedência. Então, se você já sabe o destino, já sabe quanto tempo vai ficar lá, é importante já começar a pesquisar as passagens aéreas. Por quê? Primeiro que quanto antes você comprar, você consegue melhores assentos, consegue melhor tarifa
E a questão do parcelamento também é uma coisa bem importante, porque se você consegue parcelar a sua passagem de modo que até a data do seu embarque você já terminou de pagar a passagem, pensa, é um custo a menos que você vai ter na volta, porque sempre volta de viagem a gente tá com o orçamento estourado, geralmente tem que correr um pouco atrás do prejuízo, né? Compra sempre um pouquinho a mais do que planejado, etc. E quanto menos coisa você tiver para terminar de pagar depois da viagem, melhor. Então, se você compra a passagem aérea com antecedência, você consegue, então, parcelar em mais vezes, a parcela fica menor, consegue garantir que até a data do embarque ela vai estar paga, e você consegue, geralmente, uma tarifa melhor. Também, nesse momento que você já está fazendo a reserva da passagem, fazer já reserva de assento, fazer reserva de alguma alimentação especial que possa precisar, e se tiver alguma necessidade especial ali também, esse é o momento de providenciar. Uma coisa importante também é lembrar de ter o traslado entre o aeroporto até o seu hotel, onde você vai ficar, já providenciado antes de você chegar no seu destino. Porque imagina, às vezes você vai estar chegando num lugar estranho que você não conhece, ainda tem que providenciar o traslado do aeroporto, você vai estar cansado, né, muita pressão, muita coisa. Então, se você já tiver isso determinado, melhor, porque daí você pode, quando chegar lá, já descansar sabendo que tem alguém te esperando para levar pro hotel. Se você for alugar algum carro, daí você vai pegar o transporte do aeroporto até a locadora de carros, mas também já é alguma coisa que vai estar já providenciado. Então, uma coisa menos para você se preocupar quando chegar lá. O próximo passo é ver se há necessidade de visto ou vacinas, ou os dois, para o seu local de destino. Isso é bem importante. Eu conheço histórias de pessoas que chegaram no aeroporto e não conseguiram embarcar porque precisava de alguma vacina específica para aquele destino. A pessoa não se informou no momento da compra da passagem e não sabia, e aí não pode embarcar, e não pode mesmo, tá? Inclusive, tem algumas vacinas, a maioria delas, na verdade, tem uma quantidade de dias antes do seu embarque que você tem que ter tomado. Não pode ser, por exemplo, o dia antes da viagem, ou se não der, qualquer coisa eu saio dali, vou lá e tomo a vacina. Não é assim. Você tem que ter alguns dias antes do embarque da viagem já ter tomado a vacina. Então é bom se informar sobre isso. No aeroporto também eles dão essas informações, tem algumas centrais nos aeroportos que lidam só com essa questão e também providenciam a carteira de vacina internacional, que você vai precisar, se caso seja necessário tomar alguma vacina, você vai precisar dessa carteirinha de vacinação internacional que você consegue no aeroporto. E a questão do visto de entrada também, porque muitos países você vai precisar, além do visto de estadia que você vai conseguir quando chegar no local de destino, você precisa, para poder chegar até lá, o visto de entrada. Se você não tiver esse visto de entrada, você não embarca aqui no Brasil, tá? Então, isso é outra questão. Então, é importante providenciar, se informar sobre a questão do visto de entrada e da vacina. O próximo passo é pesquisar sobre o local onde você vai. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente acha assim que não é tão necessário. Quando chega lá eu vejo, afinal de contas estou indo para lá para conhecer, mas na verdade, quanto mais você se informar sobre o local aonde você vai, melhor será a sua viagem. Leia bastante blogs de pessoas que já foram para aquele local. Temos um convidado hoje especial, o Luca está querendo participar da live hoje. Leia bastante blogs das pessoas que já foram para aquele local. Muitas vezes a própria cidade disponibiliza de um site onde eles dão dicas de coisas para ver, lugares para ver, onde comer. Procure saber da cultura, quais são os pratos típicos, as comidas típicas, mergulhe nessa cultura para que a sua viagem fique muito mais rica.
Se você for com uma outra visão de mergulhar um pouco na cultura, a sua viagem vai ser muito mais rica, você vai ter experiências que vão deixar lembranças muito mais duradouras. Então, é importante você ler, pesquisar sobre o local, principalmente porque se você entra, por exemplo, num blog de pessoas que já foram, eles dão dicas de locais que não necessariamente são famosos, ponto turístico famosos, mas são lugares interessantes de visitar, porque dão uma vivência sobre a cultura. Alguns restaurantes, tem restaurantes menores que são mais típicos, às vezes mais escondidinhos, mas que podem dar uma experiência muito, muito legal. Então é bom pesquisar bastante sobre isso. E todos os passeios que você for fazer, pesquise se você consegue reservar, comprar, se precisa de entrada, veja se você consegue comprar com antecedência a entrada, seja para um show ou para um parque. Se você precisa vai fazer algum passeio, alguma coisa, ou você vai querer ir num restaurante, faça reserva com antecedência. Tudo que você conseguir fazer com antecedência, se envolve pagamento, geralmente há um desconto. Mas mesmo que não haja, mesmo que seja o mesmo preço que você vai pagar lá na hora, se você consegue comprar antecipadamente, também é um gasto a menos que você já vai ter absorvido antes de ir para a viagem. Então, menos coisa você vai ter para pagar quando voltar. Então, é bom sempre pesquisar isso. Tem alguns lugares também que se você não faz reserva com antecedência, muitas vezes chegando lá você não vai conseguir. Se é ponto turístico muito concorrido, às vezes tem alguns shows ou alguns jantares com shows, alguma coisa assim que você quer ver, chegando lá você não vai conseguir. Então, tudo que você conseguir reservar e comprar com antecedência é melhor. Primeiro que garante que você vai conseguir participar daquele passeio ou daquele show que você quer, ou ir naquele restaurante que você quer ir. E também a questão do já ter pago, já tá tudo organizado, uma coisa a menos também para se preocupar quando chegar lá, tá bom? O próximo passo, então, é reservar o hotel. Então, alguns hotéis, eles concedem desconto se você reserva com antecedência. Na verdade, eu acho que a maioria, se você reservar com antecedência, ele vai conceder um desconto para você. E aí você tem geralmente uma data limite para poder fazer o pagamento integral da sua estadia para garantir o desconto de pagamento antecipado. Mas alguns sites eles permitem que você entre ali e vá fazendo pagamentos. Então você pode criar o seu próprio parcelamento, porque essa questão de parcelamento ela é uma questão muito brasileira. A maioria dos países estrangeiros, eles não têm essa cultura do parcelamento. Então, essa é uma forma de você fazer o seu próprio parcelamento. Então, você entra ali e você vai pagando todo mês, paga um pouquinho, o mês que você tem um pouco mais para pagar, paga um pouco mais, porque eles dão uma data limite de quando tudo tem que estar pago, mas a maioria, ela permite que você faça isso. Se você não conseguir através do site, entre em contato com o hotel, veja se ele permite que você vá fazendo depósitos, enfim, porque também é uma maneira de parcelar. E aí imagina, se você já conseguiu parcelar a passagem de ida, consegue parcelar o seu hotel e passeios, tickets de passeios ou de transportes, se você consegue ter tudo isso pago até a data do seu embarque, você terá muito menos coisa para pagar depois quando voltar. E muito menos dinheiro você vai ter que levar também, né? O próximo passo, então, é fazer um seguro de viagem internacional. Um seguro de saúde, perdão. Um seguro de saúde internacional. Seguro de saúde de viagem. O custo, ele é muito baixo. Não é um investimento alto. E acredite, se você adoecer ou precisar de internação, ou tiver algum acidente, ainda que um acidente pequeno, assim, nada de muito grave, você precisar
ser internado ou precisar de uma consulta de emergência, elas são caríssimas. Nos Estados Unidos, uma consulta de emergência, ela é muito cara e muitas vezes pode quebrar você. Então, vale a pena contratar um seguro de saúde de viagem internacional, porque, como eu disse, o investimento ele não é alto e aí você está coberto para tudo. Se você for internado, se você precisar de um médico, se sofrer um acidente, qualquer coisa, você tá com aquilo ali, pelo menos garantido que você vai estar coberto, não vai ter nenhum susto, nada, né? Ainda mais num país estranho, tá? Então, vale o investimento. O próximo, então, já mais próximo à viagem, é arrumando as malas. Tem gente que não gosta de arrumar mala, mas pode ser um momento prazeroso, gente. Na verdade, assim, todos os processos do planejamento da viagem, eles podem ser alguns passos da sua viagem. Você pode encarar dessa maneira, para poder fazer disso tudo, né, que muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa trabalhosa, ou não gostam de fazer toda essa parte, mas você pode encarar como uma pré-viagem. Então, tudo isso pode ser divertido. Então, imagina arrumar as malas, você já começa a imaginar o que você vai levar, os lugares que você vai, o que você vai vestir lá. Então, pode ser um momento legal também, tá? Então, se você vai levar então uma mala de mão e uma mala você vai despachar, né? Ou não, mas eu sugiro que você despache uma mala, porque a não ser que você vá comprar mala e algumas roupas lá no local de destino, mas o ideal é que você consiga despachar uma mala e ter uma mala de mão. Então, na mala de mão, o que a gente pode levar? Isso é bem importante, gente, porque não é tudo, tem coisas que não dá para levar na bagagem de mão, tem que ser colocada na viagem que vai ser despachado, tá? Então, na mala de mão você pode levar dinheiro, documentos, remédios, eletrônicos que eu falo seria o seu telefone, ou se você tem um laptop, alguma coisa assim. Lembrando que geralmente é bom você fazer o registro desses eletrônicos antes de sair do país, para não ter que depois ter que justificar e acabar pagando imposto em cima de uma coisa que já era sua, tá? Então é importante registrar. Líquidos. Os líquidos devem ser armazenados em embalagens transparentes de até 100 ml. O que são líquidos? Você vai levar um perfume, vai levar um shampoo, enfim, alguma coisa assim, ele tem que ser em embalagem transparente até 100 ml. Se não for dessa forma, geralmente eles descartam, eles não deixam você levar, tá? É bom também levar dentro da bagagem de mão uma muda de roupa. Por quê? Você pode não precisar, mas se você, às vezes pode acontecer da sua conexão demorar, você ter que ficar mais tempo no local onde você está fazendo a conexão, ou extravia a sua mala, acontece alguma coisa, pelo menos uma muda de roupa limpa você tem. Então é bem importante você levar, se você está viajando com criança também, né? Para todo mundo que estiver viajando, então levar uma muda de roupa, claro que limpa, né? Então na sua bagagem de mão, tá bom? Questão de remédios, tá? Que você pode levar, deve levar na bagagem de mão. É importante você levar, principalmente para uma viagem internacional, se você está indo para um local onde você não conhece. É importante você levar aquela medicação que você está acostumado a usar. Acostumado que eu digo assim, não necessariamente a medicação que você toma todos os dias, mas assim, aquele remédio que você está acostumado a usar para uma dor de cabeça, para uma dor muscular, remédio para dor de barriga, esse tipo de coisa. Porque às vezes você chega lá e não consegue achar um similar, ou até achar, você já passou por muito trabalho, então é bom esses remédios que você está acostumado já a tomar, você levar pouquinho, né? Não precisa muito, mas levar um pouquinho deles para você garantir que se tiver uma dor de cabeça ou um enjoo, alguma coisa assim, você tem já ali na mão o remédio que você já conhece, que já está acostumado. Se você faz uso de remédio controlado, tá? Claro, se você faz uso de remédio diário, mesmo que não controlado, é bom você levar então
para a duração da viagem. Então, se você leva sempre um pouquinho mais, né? Então, vai ficar 10 dias, leva para 15. Leve, então, que você tenha o suficiente desse remédio que você toma todos os dias para ter durante a viagem. Mas se você faz uso de remédio controlado, é importante você levar também a receita do médico junto com esse remédio. Se você conseguir traduzir para a linguagem local, ou pelo menos para inglês, a receita facilita bastante. Porque pode ser que quando você chegue, ou no aeroporto, ou na saída, quando você embarcar, enfim, você tenha que justificar o porquê está levando aquela medicação controlada. Então, se você tiver receita, tá tudo resolvido ali, não vai ter maiores problemas, tá? Então, é importante você levar isso. Se conseguir, então, traduzir a receita. Não precisa ser tradução juramentada, pode ser qualquer pessoa que fale inglês ou fale aquela língua local, pode traduzir a receita, tá bom? Na bagagem de mão, também é importante você levar uma pasta com toda a documentação que você vai precisar. Então, a sua documentação, né, pessoal, passaporte, carteira de identidade, qualquer coisa assim, junto com todos os vouchers que você precisar para os passeios, para o hotel, seja passagem de volta, todos os vouchers que você vai precisar, que estejam todos juntos ali, na mesma pastinha e de fácil acesso, que você não precise abrir toda essa bagagem de mão, tirar tudo de dentro até achar, porque às vezes a gente está nervoso, né, porque foi solicitado. Então, deixa você mais nervoso ainda. Só um parênteses, pediram para participar aqui, eu vou deixar sem problema nenhum, deixa eu só finalizar esse, daí eu chamo quem quiser participar para fazer alguma pergunta ao vivo, tá? Daí eu chamo vocês, tá bom? Pode ficar com a sua solicitação ali, que daí eu já chamo você. Então, você vai ter essa pastinha com toda a documentação ali, tá? Mas também é importante que você faça uma cópia de cada um daqueles documentos que estão nessa pastinha e deixe no Brasil. Se você extraviar essa pasta, ou se roubar a sua mala, alguma coisa assim, deixe com alguém que você possa entrar em contato para a pessoa pelo menos lhe dar número de série, cópia do passaporte, essas coisas assim que facilita na hora de ter que refazer esse documento lá ou precisar de número de vouchers. Enfim, então é importante que você leve os originais, mas deixe uma cópia aqui no Brasil. Mesmo que você tenha os seus vouchers no seu telefone, por exemplo, é importante, se você puder, levar impresso. Porque se você chega, às vezes, para fazer o check-in, alguma coisa, morre a bateria do celular, ou não dá algum problema com o celular, até você conseguir um computador para poder entrar no seu e-mail para pegar, é mais fácil se você já tiver ele impresso ali. Então, você pode ter em formato digital para facilitar ali, mas é bom ter também um impresso, caso você não consiga acesso a esses documentos de forma digital ali na hora, tá bom? E na mala que você vai despachar, então, é onde você vai colocar suas roupas, sapatos, bolsas, qualquer outro item que você crê que você vai precisar durante a sua viagem. Então, muito importante você pesquisar bem sobre o local onde você está indo, saber que tipo de roupa você precisa levar. Se é roupa mais frio ou se é mais de calor, se é ambas. Então, é bom você sempre estar preparado para as mudanças de temperatura, mas claro, focando na estação que você está indo. Se você está indo para um local onde é inverno, é bom levar bastante roupa quente, tá? Uma dica bem eficiente, se você tem mala e não pretende comprar mala e sacola de viagem no local de destino, se você tiver uma mala que você consegue colocar dentro da outra, e aí você enche a mala de dentro, obviamente, né? Você despacha só uma, além de muitas vezes você não precisar pagar pela segunda mala. Mas também, geralmente a gente vai com pouca coisa, a gente não leva muita roupa,
mas a gente quer uma mala extra para trazer as coisas. Então, para não ter que comprar uma mala extra lá, das coisas que você vai comprar lá, das compras que você vai fazer lá, se você conseguir ajustar as suas coisas dessa forma, melhor, porque daí você bota uma mala dentro da outra, bota as suas roupas, sapatos, tudo que precisar nessa mala interna, e aí a mala de fora então fica para trazer tudo que você comprar lá. É uma maneira de economizar e não ter que investir em comprar uma mala ou uma sacola de viagens lá, que nem sempre, dependendo de onde você vai, nem sempre é um investimento baixo, né? Às vezes são bem caros esses artigos, tá bom? Por último, uma dica bem interessante. Leve dinheiro em espécie, o dinheiro do destino, né? Então, leve um pouco de dinheiro em espécie. Você vai provavelmente levar cartão de crédito internacional, às vezes leva aqueles cartão pré-pago, enfim. Mas é bom ter o dinheiro em espécie já trocado aqui e com pouco dele, porque quando você chegar lá, você pode precisar pagar alguma coisa, seja numa lanchonete, alguma coisa assim, e aí você já tem ali aquele dinheiro, ou então vai numa vending machine, aquelas máquinas de comida, ou precisa pagar algum pedágio. Se você conseguir moeda também, já leve um pouquinho de moeda, senão dá para trocar lá também, não é um grande mistério, mas se você conseguir, já leve um pouquinho de dinheiro em trocados e moedas, porque isso facilita às vezes quando você chega no local de destino e precisa comprar alguma coisinha ou pagar alguma coisa com moeda, você já tem ali, tá? Aí assim, você passou meses planejando a sua viagem. Então, tudo que você podia planejar, já tem hotel, a sua passagem já está comprada, você já providenciou transporte, já providenciou os passeios, já reservou restaurante que você quer ir comer, já fez lista dos lugares onde você quer visitar. Então, tudo que você podia ter feito até aquele momento, você já fez. Agora não dá mais para fazer mais nada. Você está entrando no avião, relaxe, aproveite e ali começa a sua viagem. Então já aproveita aquela viagem de avião, aproveita para já começar a descansar, desligar da sua vida e a já ficar entusiasmado para as coisas que você vai vivenciar nesse local onde você está indo, seja um local onde você nunca esteve, seja um local que você está revisitando. Já vai criando expectativas, porque a viagem fica muito mais interessante se a gente consegue viver o momento. Então, quando você chega lá também, procure viver o momento, não fique passeando e já preocupado com a reserva da noite, ou com o passeio que não está dando certo, ou porque era muito mais legal se estivesse com sol, mas está chovendo. Tente ser flexível, tente viver aquele momento, que não dá certo, tenta trocar. Não seja tão rígido nos seus planos, porque tudo isso, às vezes, uma coisa que você não planejou acaba sendo uma das coisas mais interessantes da viagem. Então, dê espaço para isso. Comece a vivenciar as coisas que estão ao seu redor e dê um espaço para ter esse momento, então, para você vivenciar coisas que você não estava nem planejando em vivenciar, tá bom? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar, fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta por escrito aí? Eu posso responder algumas perguntas agora sobre planejamento de viagem. Enquanto isso, já vou avisando então que a nossa próxima live vai ser na terça que vem, então, que é dia 16, no mesmo horário, às 19 horas, tá? Só que nós vamos fazer uma coisa diferente. A nossa próxima live vai ser pelo Facebook. Nós vamos alternar a partir de agora. Uma semana nós vamos fazer pelo Instagram, uma semana nós vamos fazer pelo Facebook. Então, a nossa próxima live, dia 16 de março, às 19 horas, será pelo Facebook. A gente vai avisando para vocês lembrarem, não fazerem confusão. Mas, de qualquer forma, já vão se planejando aí, já deixem
alguma coisa marcando ali para você não perder, tá? O tema da próxima live é Immigration and Airport. Então, na próxima live, a gente vai dar algumas dicas de como entrar na imigração nos Estados Unidos. Claro que ela é bem detalhada, ela também acaba dando alguma dica de entrar em imigração em outros lugares, mas ela vai ser específica para os Estados Unidos. E também vamos falar um pouco sobre o vocabulário que você vai precisar no aeroporto, tá? Então, tudo que algumas frases que você vai precisar, algumas situações que você vai encontrar, até para você já se preparar. Então, vamos dar vocabulário, essas coisas tudo, para que você possa anotar. Se você está planejando uma viagem, você já pode ir anotando essas perguntas e respostas também prontas, para que você esteja preparado, então, para chegar no aeroporto desconhecido e conseguir se virar. E também vamos deixar a caixinha de perguntas abertas durante a semana, que você pode fazer as perguntas tanto sobre immigration quanto airport, para que a gente possa, então, incorporar na nossa live e responder todas as dúvidas que vocês têm. Então, vocês podem já colocando durante a semana nas caixinhas, se tiver alguma dúvida, que a gente já incorpora, então, na live que a gente vai fazer na semana que vem. Perguntaram aqui se a live vai ficar disponível para consultar. Sim, essa live vai ser postada e você vai poder, se você quiser, você pode salvar ela, fica mais fácil, salva ali no seu perfil, e aí você tem ela para consulta sempre. É uma live que tem bastante informação, então acho sim que se você está planejando uma viagem, é uma boa você salvar ela para ter ali de fácil acesso com consultas, porque tem bastante informação. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficar, que depois você lembrar, você pode também nos enviar por direct message uma pergunta que nós vamos esclarecer, ou pode botar nos comentários da própria live ali que a gente responde a sua dúvida, a sua pergunta. Se ficou alguma coisa que não conseguimos responder, né, ou que não pensamos em falar sobre isso, se tiver algum outro assunto que tenha a ver com a preparação da viagem, você pode enviar sua dúvida ali que a gente, então, responde ali mesmo, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada, então, pela compreensão. Precisamos cancelar a live da terça passada por uma questão de saúde, eu peço desculpas. Mas obrigada por estarem aqui, estarem com a gente. E a gente espera que tenha sido bem interessante tudo que foi discutido aqui. Vale a pena, vale fazer um checklist de todos os passos do planejamento, com certeza, com certeza. Se você é que nem eu, que é bem organizado, assim, para ter certeza, porque eu sou eu sou visual, então eu preciso escrever as coisas e para mim me organizar dessa forma é muito mais fácil. Então, se você puder fazer um checklist de tudo que precisa providenciar até a viagem e ir marcando ali conforme você vai fazendo, facilita no seu planejamento, na sua organização, e também facilita a visualização do que ainda precisa ser feito. E depois que tiver tudo prontinho, então você tem ali tudo que você já planejou, tudo que está feito. Ok? Então, bye bye! I'll see you next time!